Pessoal, agora a gente vai falar dos métodos químicos, né? Chegou a hora, então, de falar dos métodos químicos. Depois que eu falei dos métodos físicos, de controlar os micro-organismos, eu vou falar dos métodos químicos. Aqui é mais rapidinho, tá? Pessoal, o que são esses métodos químicos? É basicamente usar qualquer substância química que vai eliminar ou vai diminuir a presença, né, dos micro-organismos. Usar métodos químicos para esterilizar ou para desinfetar, né, ali os ambientes, beleza, pessoal? Alguns agentes químicos têm um efeito estático, que significa o quê? Eles têm o poder, né, de impedir o crescimento, para o crescimento dos micro-organismos, né? Ele não mata, mas para de crescer, faz com que os micro-organismos parem de se multiplicar. E alguns agentes químicos têm um efeito microbicida. Microbicida seria o quê? Né? O efeito aí sim de matar, de eliminar os micro-organismos, tá bom? Então aqui a gente vai conhecer basicamente alguns que a gente usa frequentemente. Eu não vou ficar falando de um monte de reagente químico que a gente não tem no laboratório, que a gente não usa, tá? Os desinfetantes, então, eles afetam a membrana plasmática. Eu já expliquei lá atrás que a membrana plasmática, né, é feita de lipídios e proteínas. Então, basicamente, esses agentes aqui acabam afetando ali a constituição da membrana plasmática, rompe a membrana plasmática, mata os micro-organismos, né? Ou rompe também o envelope viral, mata os vírus, tá? Alguns utilizados frequentemente em microbiologia, alguns agentes surfactantes, como quaternários de amônio, tem vários tipos de desinfetantes dessa classe aqui, dessa classe química, mas aqui, ó, o que a gente mais usa, né, no nosso laboratório aqui, que é um laboratório de ensino ou pesquisa básica, são os álcools, né? A gente usa álcool em gel e o álcool etílico, né? Ambos a 70%, tá bom? E também a gente usa sabões. Quando eu falo sabão, pessoal, sabão e detergente, tá? Coloca tudo na mesma sacola. Sabões e detergentes a gente também vai usar, tá? A gente usa alguns sabões neutros, o ideal também são sabões, detergentes aniônicos, mas daí isso é com o pessoal da técnica do laboratório, né? Porque a gente só chega lá para fazer a nossa aula, fazer a nossa pesquisa, né? Então, sabões no geral e detergente neutro, se possível. Pessoal, rapidinho, eu quero explicar para vocês qual é a ação do álcool. Já que eu tô falando de que a gente usa desinfetante, né? O álcool, o que o álcool faz? Por que a gente agora, né, no meio dessa pandemia, espero que próximo do final, a gente tanto usa, né, o álcool, né, para desinfetar, né, para fazer a nossa antisepsia, né? Qual que é o efeito do álcool? Basicamente, pessoal, lá, né, lembra que eu falei na membrana da bactéria, na membrana dos micro-organismos, né, ou do envelope viral, tem proteína. Então, de novo, o álcool ele vai interferir na proteína, ele vai causar uma desnaturação proteica. Esse basicamente é o efeito do álcool. Ele vai interromper ligações químicas aqui e fazer com que as proteínas, né, dos micro-organismos fiquem inativadas. Vai matar todo mundo, tá? E por que a gente usa a concentração de 70%? Todo mundo sabe disso agora, né? Álcool 70%. Por quê, pessoal? Porque vários estudos foram feitos, né, com álcoois, né, em vários tipos de concentração, 10, 20, 30%, 90%, 100%, né? Quando eu tô falando desse álcool aqui, eu tô falando do álcool etílico, né, ou o nosso popular etanol, tá? Falou em álcool, aqui eu tô falando do etanol, tá? 70% foi a concentração que os cientistas acharam como a melhor para matar, né, para eliminar o maior número de micro-organismos. Então, a concentração 70% foi a mais eficiente. Quando eu uso menos que 70%, essa concentração de álcool, né, e misturada com água, né, porque, vamos combinar, se eu tenho 70% de álcool, né, eu tenho 30% de
água. Assim que a gente faz, né, no laboratório a concentração do álcool 70, né, em água, né? O álcool em gel é um pouquinho diferente. Mas abaixo de 70%, então, tem muita água que não deixa o álcool agir nas células bacterianas. Então, é pouco eficiente. Acima de 70%, o álcool 80%, 90%, 100%, o álcool ele evapora muito rápido. Então eu passo o álcool 80%, 90%, 100% na superfície ou na minha mão, né? Primeiro que um álcool 100% na mão, né, vai ser bastante perigoso, e na superfície ele vai o quê? Evaporar muito rápido, nem dá tempo de matar os micro-organismos. Então, 70% foi a concentração ideal que os cientistas descobriram através de testes, pesquisas, né? Não foi no achômetro, que foi essa concentração a melhor para a gente, né, matar o maior número de micro-organismos possível, tá bom? Por isso que a gente usa a concentração de 70%, entenderam? Menos que 70% não é tão eficiente para matar, né, os micro-organismos, e mais que 70% o álcool evapora muito rápido, nem dá tempo dele matar, tá bom? E por que a gente usa o álcool em gel bastante? Agora a gente está usando muito o álcool em gel em vez do álcool líquido. Basicamente porque o álcool em gel ele é mais viscoso. Então, se ele derrama, né, se ele acaba caindo, a possibilidade daquilo ali, né, que o álcool é uma substância inflamável, pegar fogo é menor. Né? Se o álcool líquido ele espalha mais rápido, eu tenho mais chances de, né, levar a combustão e pegar fogo. Então é uma das, né, principalmente a causa que a gente usa o álcool em gel. E qual que é a ação do sabão, né? Se você não tem álcool em gel, não tem problema, você lava bem a mão com sabão ou detergente. Aqui quando eu falo sabão, detergente, tá? E água, que vai matar, vai eliminar os micro-organismos da mesma maneira, tá bom? E pessoal, não acredita naquelas propagandas lá que o sabonete elimina 99% das bactérias da sua pele, tá? Aquilo ali é tudo mentira, tá? Certo? Então, não tem, até porque a gente precisa de bactérias que estão na nossa pele, tá? Então, é tudo mentira que aqueles sabonetes lá de marca tal, da marca mais cara, elimina 90%, 99% das bactérias e ainda mata o coronavírus. Qualquer sabão mata o coronavírus, tá bom? Não caiam nessa né, falácia aí do marketing que determinado sabão, determinado sabonete mata o coronavírus. Todos matam. Por quê? O que eles fazem? Lembra? Lá na membrana das bactérias ou lá no envelope viral do coronavírus, por exemplo, existem lipídios também, tá? Tem proteínas e lipídios, né? Já mostrei a figurinha da membrana plasmática para vocês verem. Então, pessoal, aqui nós vamos lembrar um pouquinho de química. Lembram da química? Essa parte de substância polar, apolar. Ó, aqui onde eu circulei, aqui ó, em destaque de azul, eu tenho um exemplo de uma molécula, tá? De um sabão. Vamos imaginar que isso daqui é um sabão, um detergente, certo? Não faz cara feia. Ó, gostou dessa super animação? Só porque eu falei de química, né? Mas substância, vou até tirar o cara daqui. Substância polar, a gente, né, tem uma afinidade com substâncias polares também. Então, no sabão, ele tem uma característica muito interessante que lá da química, não vou ficar relembrando muito aqui, mas o sabão tem uma parte polar. Que essa parte polar vai ter afinidade com substâncias igualmente polares, como a água, por exemplo. E o sabão também tem uma parte apolar, tá? Que vai ter afinidade, vai gostar ali de se misturar com substâncias apolares, como, né, são as gorduras em sua maioria. Então, olha só, a gente chama até que o sabão é o detergente por ter essa capacidade na própria molécula do sabão. Um pedaço é polar, um pedaço é apolar. A gente diz que eles são anfipáticos, é uma molécula anfipática, lembra lá? Mas então, não fica bravo comigo com a da química. Resumindo, é por essa capacidade que o sabão tem de se liga na gordura, se liga na água, né? E daí ele consegue eliminar a gordura, né, que tá no micro-organismo, a gordura que tá na panela da mesma maneira. E daí a gente liga a torneira, vai embora, né,
todo o sabão, junto com o micro-organismo, junto com as gorduras. Então aqui, ó, tá? Também não vai se assustar com essa imagem, juro que já vai passar. A gente chama de micela, tá? Essa estrutura aqui muito bonita, onde, resumindo, a gordura, as gotículas de gordura, quando eu falo gordura, lembra da membrana plasmática, né? A maioria da membrana plasmática é gordura, do envelope viral é gordura. Então, um pedacinho aqui do vírus, um pedacinho aqui da bactéria, do fungo, fica, né, cercado por moléculas de sabão, e por fora, o que acontece? A parte polar do sabão ou detergente também se liga com a água, tá? É por isso que quando a gente coloca bastante sabão, detergente na mão, por exemplo, e depois liga a torneira, né? O que acontece? O sabão liga na gordura, liga na água também e leva todo mundo embora, literalmente pelo ralo, né? Então a água é fundamental, porque a água ajuda a levar essa molécula, né, de detergente que tá ligada na gordura. Pessoal, desmembrando a membrana lipídica, o envelope lipídico dos micro-organismos, destrói ele, não tem como ele viver ali sem aquela membrana, né? Então por isso que eles vão literalmente, né, por água abaixo, tá certo? Entenderam a química? É interessante entender a química do processo, né, da limpeza. Por que a gente usa sabão, por que a gente usa o álcool na nossa rotina diária, né, em casa e também no laboratório de microbiologia, tá? Partindo pro final aqui, a gente usa material no laboratório, fica tudo contaminado. Essa foto aqui é maravilhosa, linda, né? Um monte de meio de cultura colorido, das bactérias aqui, fungos maravilhosos, coloridos, mas a gente tem que colocar fora isso daqui, a gente tem que limpar essas vidrarias, né, para usar novamente e garantir a segurança. Então tem uma hora que a gente tem que fazer um processo de descontaminação dos nossos materiais, que faz parte de limpar, né, tudo. E lá, mais uma vez, falei que eu ia voltar a falar da autoclave, mais uma vez vem a autoclave, né? Então a gente vai usar a autoclave para esterilizar, eliminar 99,9% desses micro-organismos ali que eu trabalhei, acabei meu trabalho, acabou a aula, eu vou limpar tudo isso colocando na autoclave. Nesse momento a gente usa, né, a mesma temperatura que eu já expliquei lá no começo para esterilizar, só que com material sujo eu coloco 30 minutos. Tá? Na hora que eu tô descontaminando, né, eu coloco 30 minutos para ela funcionar. Quando lá eu expliquei que a gente usa a 121 graus em 15 minutos, eu tava falando do material limpo, certo? Quando você vai começar a sua análise, você quer manter a vidraria, né, toda limpa, esterilizada, mas a vidraria está limpinha, você vai usar 15 minutos. Aqui, quando a vidraria tá podre, tá tudo fedendo, o laboratório fica fedido demais, você vai usar 30 minutos nessa temperatura de 121 graus, tá? Um detalhe aqui, quando você for colocar os tubos, tá? Não esqueçam disso, os tubos na autoclave, tanto limpos quanto sujos, e o tubo for de rosquinha, tá? Lembra que eu mostrei lá atrás uns tubos com uma tampa de algodão? Esses aqui são tubos de rosquinha. Você deixa, né, essa rosquinha meio aberta, tá? Então você não prende, não tampa muito forte, né, de uma forma hermética. Deixa ele meio aberto, a gente chama de meia rosca, né? Deixa ele um pouquinho aberto, porque o vapor lá de dentro, né, vai fazer esse líquido ferver. O vapor, a gente sabe que o ar quente, ele expande, é perigo quebrar, né? Quebrar esses tubos. Então a gente deixa tudo que for levar na autoclave que tem tampa, tudo que tem tampa, limpo, sujo, nunca deixa a tampa completamente presa. Deixa sempre a tampa meio frouxinha, tá bom? Isso é uma dica muito importante para não quebrar a sua vidraria, tá? Aí chega na hora da lavagem, né? Você já autoclavou, você já tá tudo ali, sai da autoclave, ela desliga e tal, mas você tem que lavar. E não somente o que tá sujo, né? Você tem que lavar frequentemente. Lembra que eu mostrei uma pia no laboratório de microbiologia? Você tem que lavar os materiais para você utilizar novamente, tá? E daí a dica é:
sempre enxaguar bastante vezes. A gente recomenda, né, de 6 a 12 enxágues sucessivos das suas vidrarias em água corrente, né? Claro, depois que você lavou com detergente apropriado, que vai ter aí no seu laboratório o detergente certinho, com a escovinha certinha, lavou, não tem nenhum resquício de nada, de meio de cultura, de nada sujo, lava, enxágua com água corrente e depois você vai usar a água destilada, que eu também já falei nessa aula, né, desse P7 aqui com água destilada, que a gente vai utilizar. Temos um equipamento, lembra? Destilador de água para fazer essa água destilada. Resumindo, o que é essa água destilada, pessoal? É uma água que a gente tá livre de sais, é uma água muito próximo do H2O, né? Ela não é uma água pura ainda, mas ela tá livre de sais, de alguns minerais que tem na água da torneira. Essa aqui não tem, tá? Então é uma água mais pura possível do que a água da torneira. Tem um equipamento que deixa a água mais pura ainda, mas aqui a gente não vai usar nesse momento. Depois que enxágua, então, com a água da torneira, a gente também enxágua com água destilada ou deionizada, tá? Uma curiosidade, mas é interessante, se chegou vidraria nova no seu laboratório, se, né, até coloquei aqui um pacotinho, chegou vidraria nova, eu recomendo, né, você deixar essa vidraria 24 horas em água destilada, fazer um teste do pH, né? Tem os protocolos dos laboratórios, tem essa metodologia, a gente pinga um líquido, né, e ele muda de cor, caso aquela vidraria, né, tá com pH alterado. O ideal é deixar o pH das vidrarias, né, verificar nessa faixa aqui de 6,5 a 7,3 e autoclavar tampas, autoclavar o material. Sempre quando chega a vidraria nova, então tem um processo de lavagem um pouco diferente, tá? E, pessoal, essa palavra aqui é muito frequente também pra gente, né? Que chama acondicionamento. O que é isso? O que é essa palavra? O que significa essa técnica de acondicionamento? Nada mais é do que você empacotar, deixar realmente o material que você vai trabalhar ou que você já trabalhou muito bem empacotadinho, arrumadinho, para quê? Para esterilizar depois. Então, por exemplo, vou começar a trabalhar no laboratório, eu vou pegar aqui, ó, placas de Petri, vidrarias, tubos de ensaio, né? Eu vou embalar. Literalmente, faz um pacotinho, não precisa ser muito bonito, precisa ser realmente ele todo tampadinho, todo, né, não tem nenhum buraquinho. Geralmente a gente usa um papel especial, né, um papel especial para embalar essas vidrarias, esse material que eu vou autoclavar depois. Ou ainda, você pode utilizar esses estojos de metal. Então aqui nesses estojos de metal só abre aqui, ó, para placas de Petri, para pipeta, abre um estojo de metal, coloca a vidraria ali, fecha e também coloca para autoclavar, tá? Então, acondicionamento é essa técnica de você preparar o seu material para começar a trabalhar e autoclavar, empacota, deixa tudo ajeitadinho, tudo que você vai precisar. Ou também você já trabalhou, olha aqui, ó, essa placa tá suja, tá toda contaminada ali com fungo e bactéria, e você vai colocar essa placa na autoclave. Tudo, também não vai colocar ela desse jeito, somente a placa. Você vai embalar, você vai também colocar ela arrumadinha, né, em pacotes ou também estojos de metal para autoclavar, beleza? Acondicionamento é isso, então, a gente usa toda hora, antes de trabalhar e depois de trabalhar também, tá? E para finalizar a aula, eu não falei que eu ia comentar toda hora de esterilização de autoclave. Autoclave é um equipamento fundamental, primordial na nossa prática de microbiologia. Pessoal, novamente tá ela aqui, a autoclave e também a estufa, né? A gente usa basicamente, como eu já disse lá atrás, esses dois materiais para esterilizar no laboratório. Basicamente é isso, tá? O que você vai tomar cuidado? Quando você está trabalhando com vidrarias vazias, você pode tanto usar a autoclave quanto a estufa para esterilizar, respeitando
o tempo e a temperatura que eu já comentei lá atrás, tá? Respeitando aquelas condições. Quando você está trabalhando com qualquer material que tenha meio de cultura, que tenha líquido, que tenha, né, a comidinha para o micro-organismo, ou antes de você usar um meio de cultura limpinho, ou aquela placa toda suja, com meio de cultura sujo, podre, você vai usar somente a autoclave, tá? Você não vai colocar materiais líquidos aqui na estufa, ok? Tá? Então isso é importante você lembrar. Quando tem meio de cultura no meio, coloca somente na autoclave, tá? E também outra coisa interessante que eu já falei, a pipeta, né? Como é um material, um utensílio de medida, né? Essa pipeta de vidro aqui a gente não coloca na estufa. Isso eu já comentei, a gente vai colocar ela, né, embaladinha, acondicionada, a gente vai colocar ela certinha na autoclave. E lembrar sempre que colocar, né, os tubinhos aqui na autoclave também de deixar meia rosca, né? Já falei, eu repito porque realmente é bastante importante, tá? Por último aqui, pessoal, alguns laboratórios têm, a gente também tem uma fita que é basicamente para controlar a esterilização. Será que o processo de esterilização foi eficiente? A gente corta um pedacinho dessa fita, parece uma fita crepe, tá? Mas não é. É uma fita que ela é usada para autoclave. Você coloca um pedacinho da fita nos materiais que você está colocando para autoclavar. Por quê? Ó, se a autoclavação for eficiente, se você, né, garante que a esterilização foi eficiente, a fita vai ficar, né, toda aqui, ó, com listras escuras. Tá? Então, ó, antes a fita é assim, com listras claras, e depois a fita fica com listras escuras, indicando que o processo de esterilização tá ok, foi completado com sucesso. Tem outro tipo de controle que é esse aqui. Esse já nós particularmente aqui não temos, mas também é um tipo de controle biológico, né? Que tem aqui alguns esporos de bactéria. Resumindo, se ao final da esterilização estiver roxinho, esse líquido roxo, ok, esterilização completa. Se tiver amarelinho, alguma coisa não deu certo na esterilização. Certo, pessoal? Pessoal, depois de tanto falar, eu falo demais, a gente concluiu esse módulo que eu queria falar para vocês sobre laboratórios e maneiras de controlar micro-organismos. Então a gente agora parte para uma próxima videoaula que eu espero vocês depois. Tchau!